Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, simpatizantes da construção civil e derivados e afins. Vamos aqui para mais uma aula de hidráulica 1, hidráulica básica, do IFMS campus aqui da UANA. Então hoje vamos falar sobre orifícios, bocais e vertedores, e a hidrodinâmica dessas estruturas hidráulicas, Então, o escoamento por meio de orifícios, bocais e vertedores, é um tema de grande relevância para a engenharia civil, considerando a diversidade de aplicação dessas estruturas hidráulicas, Então, algumas dessas aplicações nós podemos citar aqui são projetos de irrigação, eclusas para navegação, bacias de contenção para controle de enchentes urbanas, estações de tratamento de água e de esgoto também, medição de vazão para efluentes industriais e cursos de água, tomadas d'água em sistemas de abastecimento, projetos hidroelétricos e etc. São muitas as aplicações desse tipo de estrutura hidráulica. Poderia colocar aí também dentro das instalações prediais algumas aplicações, como drenagem de pátios, etc. Então aí tem uma grande gama de aplicações, portanto é um conteúdo teórico importante que a gente deve fazer algumas resoluções de problemas para a fixação desse conteúdo teórico. Vamos iniciar aqui a nossa explanação pelo escoamento em orifícios, Então define-se aí como orifício uma abertura de perímetro fechado de forma geométrica definida, executada na parede ou fundo de um reservatório, ou também pode ser na parede de um canal ou conduto em pressão, Então basicamente é um furo ou num reservatório, ou num canal, ou num conduto pressurizado, pelo qual o fluido em repouso ou em movimento escoa, para fora desse orifício, em virtude da energia potencial ou cinética que possui, Então no caso do reservatório você tem uma energia potencial, o fluido escoa para fora desse reservatório por meio do orifício devido a essa energia. No caso do conduto em movimento já é energia cinética, Então tem esse furo, ocorrerá esse escoamento devido à energia cinética, Então o escoamento pelo orifício pode acontecer para um ambiente sob pressão atmosférica, então um ambiente aberto, ou para uma região ocupada pelo mesmo líquido, aqui no caso a água, pois estamos tratando da hidráulica, Então no primeiro caso a saída é dita como descarga livre e no segundo caso é dita como descarga afogada ou por orifício submerso. Então temos aí dois tipos de descarga por meio de orifícios. E aqui algumas imagens consultadas no livro do Azevedo Neto que representam os esquemas verticais desse tipo de orifício, Então aqui em descarga livre, em um reservatório, um furo e o orifício descarregando na atmosfera, E aqui em descarga afogada, por exemplo, um reservatório conectado a outro, E aí, obviamente, devido ao orifício, eu tenho uma pequena perda de carga aqui e há uma diferença de nível em relação a um orifício, a um reservatório e outro, ou se a vazão de entrada aqui for maior do que a vazão do orifício, esse reservatório vai encher um pouquinho mais também em relação a esse, Enfim, são situações que nós iremos estudar. Esse é o orifício em descarga livre e esse é o afogado. Vamos falar um pouco sobre a classificação desses orifícios, Então eles podem ser classificados de acordo com a sua forma geométrica, podendo ser circular, triangular, trapezoidal, enfim, uma infinidade de geometrias. Pode ser classificado também de acordo com o plano do orifício em relação à superfície do líquido, podendo ser vertical, horizontal ou inclinado. E pode ser classificado também de acordo com a distância vertical entre o plano da superfície livre do líquido e a linha de eixo do orifício, sendo H aí a carga, denominada do orifício. Então, no caso do orifício em descarga livre, a gente pode denominar ele como pequeno ou grande, de acordo com a carga, Se a gente observar essa figura aqui, a carga é essa distância entre a lâmina d'água e o eixo do orifício, Então, é dito pequeno o orifício se essa carga
se no caso, né, a dimensão geométrica vertical, diâmetro ou altura desse orifício é menor do que 1/3 daquela carga H, então ele é dito pequeno. Caso contrário, ele é dito como sendo grande orifício, né? Então depende da relação entre o diâmetro e essa carga H, a gente pode chamar ele de pequeno ou grande, né? E pode ser classificado ainda quanto à espessura da parede na qual está inserida a abertura e a forma do jato em contato com a superfície interna da parede, podendo ser aí o orifício de parede fina ou delgada ou de parede grossa ou espessa, conforme a imagem que nós podemos aqui consultar no livro do Rodrigo de Melo Porto, né? Expressa aqui por esse gráfico. Então aqui um orifício, quando a parede é fina, o jato acaba tocando só esse ponto aqui da parede, né? Só essa entrada do orifício. Quando a parede é espessa, grossa, né? O jato acaba tocando toda a parede, né? Então tem aqui uma relação entre a espessura e o diâmetro para que ele seja configurado como parede fina ou parede espessa, né? Então a gente pode notar aí, né, como comentei anteriormente, que no orifício de parede fina o líquido adere somente aqui à entrada, né? E no parede espessa ele adere a toda a espessura, né? Então se a espessura da parede for 2 a 3 vezes maior que a menor dimensão da abertura, ele é classificado como um bocal, né? O estudo dos orifícios de parede espessa se faz do mesmo modo que os bocais, né? Então, quando o orifício tiver essa configuração aqui de parede espessa, ele se dá também como um bocal, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né? A partir de agora, a gente vai falar um pouco da descarga livre em orifícios de parede fina, né? E todo o seu estudo de dimensionamento, de vazões, né? Então, essa figura que a gente apresenta aqui, ela representa a seção transversal de um orifício descarregando livre, né, para a atmosfera, né? A gente pode observar que o jato, né, ele possui uma seção transversal inferior à seção do orifício. Há uma contração aqui, né? Então a gente tem a área do orifício e a área da seção contraída do jato, né? A gente pode notar que há uma diminuição dessa seção transversal em relação ao que escoa pelo orifício. Tal diminuição faz influência no cálculo da velocidade do escoamento e, por consequência, da vazão, como veremos a seguir, né? A relação entre essa área transversal contraída, né, e a área do orifício a gente chama de coeficiente de contração, ou CC, né, que pode ser determinado experimentalmente, né? Para orifícios circulares de parede fina, o CC médio, não é esse CC, né, é o CC do orifício, é da ordem de 0,62, variando de acordo com as dimensões do orifício e da carga, da altura de lâmina d'água ali, que está apoiada, né, sobre esse orifício. Então, CC é igual à área da seção contraída sobre a área do orifício. O livro do Azevedo Neto nos dá uma tabela que a gente pode consultar, né? Então, aqui para diversas cargas e diversos diâmetros de orifício, eu tenho diversos coeficientes de contração. Beleza? E como que a gente determina a vazão descarregada, né? Antes da gente falar da vazão, vamos falar da velocidade, né? A partir dela nós chegaremos na vazão. Nos casos mais comuns de aplicação prática, né, podemos nos utilizar aí da equação conhecida como Teorema de Torricelli, né, estabelecida no século XVII, deduzida a partir da equação de Bernoulli, desconsiderando a carga cinética, né? Então, Torricelli deduziu que a velocidade teórica em um orifício é igual a raiz de 2GH, né? Ou seja, a raiz de 2 vezes a gravidade multiplicado pela carga H. Isso a velocidade teórica, né? A velocidade real, ela vai ser o quê? A velocidade teórica multiplicada por um coeficiente de velocidade, né? Porque devido à existência de perda de energia no escoamento, ao entrar no orifício durante a passagem, a velocidade real na seção contraída devido
contração ali do jato é levemente inferior à velocidade teórica dada pela equação de Torricelli, né? Então a relação entre a velocidade real e a velocidade teórica é denominada coeficiente de velocidade, CV, cuja ordem de grandeza para orifícios de parede fina é de 0,98, podendo variar aí de acordo com as dimensões do orifício e a carga. Então, além do CC, a gente tem um CV, né? E esse CV é velocidade real sobre velocidade teórica, podendo ser obtido experimentalmente ou tabelado em nossa literatura no Azevedo Neto, né? Então, a velocidade do escoamento é igual a CV vezes a raiz de 2GH, né? Aqui no livro do Azevedo Neto, uma tabelinha com diversas cargas e diversos diâmetros de orifício, né? O orifício circular, o mais utilizado. Então temos aqui vários valores, né? Por fim, a gente traz aqui, né, por meio da equação da continuidade, né, se nós colocarmos a equação de Torricelli, né, na equação da continuidade, nós vamos ter essa equação aqui, né? Vazão é igual a CC vezes CV vezes a área do orifício multiplicado pela raiz de 2GH. A esse produto CC versus CV, né, coeficiente de contração versus coeficiente de velocidade, nós damos um nome de coeficiente de vazão ou coeficiente de descarga, né, dito CD, né? Isso nos dá a expressão geral para a vazão descarregada por meio de um orifício de uma área qualquer, área A, né, de pequenas dimensões e parede fina, sujeita a uma carga H. Então, a lei dos orifícios, né, a equação que a gente utiliza para determinar a vazão em um orifício de descarga livre, né, para parede fina, é CD vezes a área vezes a raiz de 2GH. Basicamente isso, né? Então, aqui considerando vazão em metro cúbico por segundo, um coeficiente de descarga tabelado adimensional, né? A área da seção transversal do orifício em metro quadrado depende da sua geometria, né? G igual a aceleração da gravidade e H igual a carga no orifício, né? No livro do Azevedo Neto, também tem no livro do Rodrigo Porto, mas eu coloquei aqui na apresentação do Azevedo, nós podemos consultar diversos valores de CD para diversos diâmetros e cargas H, conforme segue, né? Então aqui outra tabela, dessa vez de coeficientes de descarga, né? Então diversas cargas e diversos diâmetros. E aqui uma indicação geral de valor médio adotado para problemas, né? Você pode adotar que a variação não é tão alta, considerando aí os diâmetros e cargas aqui apresentados, né? Então a energia, vamos falar agora um pouquinho sobre as perdas de carga, né, em um orifício, né? Então falamos até agora sobre como funciona o escoamento desse orifício e a determinação de vazão. E existe a perda de carga, né? Uma vez que ali ao fluido passar por ali, ele sofre uma turbulência e naturalmente, assim como em uma conexão, e nós vimos lá em condutos forçados, né, ocorrerá uma perda de carga. Então a energia inicial no orifício é dada pela carga, pelo desnível ali H, né, pela energia potencial. E a energia remanescente após a passagem, né, no jato é a carga cinética correspondente à velocidade real V, né? A perda de carga é a diferença entre a energia inicial e a remanescente, que pode ser expressa como um fator de carga inicial H. Então a gente tem aqui essas deduções todas constantes aqui no livro do Rodrigo Porto, né, para a determinação dessa perda de carga em um orifício, que pode ser dada por essa expressão: 1 menos CV, né, aquele coeficiente de velocidade ao quadrado, multiplicado pela carga H. Então, parte da carga H será dissipada ali no orifício e ocorrerá uma perda de carga. Beleza? E também outra possibilidade de determinação teórica útil para situações práticas é o cálculo do alcance do jato de um orifício, né, de descarga livre. Então, devido à presença da gravidade, né, o jato vai assumir aqui uma trajetória parabólica, né? Então nós temos aqui uma coordenada x e uma coordenada y, certo?
Então a gente pode determinar essas coordenadas, né? Se eu estipular uma coordenada y, eu posso encontrar uma coordenada x, ou se eu estipular uma coordenada x, eu posso encontrar uma coordenada y aqui, né? Então, seja y e x as coordenadas de um ponto qualquer da trajetória dessa parábola e desconsiderando a resistência do ar, podemos utilizar aí as equações da cinemática nas duas direções, horizontal e vertical, né? Então, a componente horizontal da velocidade do jato é constante e igual a v, né? Portanto, a abscissa x em um tempo determinado qualquer vale x é igual a v vezes t, né? E na vertical o movimento é regido pela lei da queda dos corpos, né? De lei de queda dos corpos. Portanto, no mesmo tempo t, a partícula encontra-se em uma ordenada y igual a meio g vezes t ao quadrado, né? Isso buscando lá na cinemática, na física, essas equações. Eliminando o tempo nas duas equações, nós temos essa simplificação aqui que nós podemos utilizar para encontrar ou a coordenada x ou a coordenada y, né? Estipulando uma das duas. Então, logo a partir dessa equação, conhecendo uma das coordenadas, nós podemos obter a outra teoricamente, né? Beleza? Obviamente conhecendo também a velocidade real ali do escoamento, né? Esse mesmo conceito de coordenadas, quando podemos a medir em campo, né? Colocar lá, instalar um reservatório e medir essas coordenadas, a gente pode determinar o coeficiente experimental CV, né? Uma vez a gente conhecendo a vazão, conhecendo as coordenadas, a gente pode determinar ali um CV ou um CD experimental. Isso é muito prático para se estudar vazamentos, por exemplo, né? Se estudar o comportamento real, porque tudo que a gente viu até agora foi teórico, né? Então aqui uma aplicação prática, né, que pode ser feita, né, de determinação de CV a partir das medidas, ó, de x, de y, né, de x, de y e de h da carga. Você pode determinar um CV para um determinado orifício em caso prático, né? Obviamente não teremos exercícios com essa resolução, mas fica a dica que é possível determinar experimentalmente esses coeficientes que vimos de maneira teórica até agora. Beleza? Então falei bastante até aqui, né? Irei gravar um próximo vídeo sobre os grandes orifícios, né? Os orifícios afogados e também os bocais e vertedores. Um abraço a todos e fico à disposição.